Carille vale essa briga toda? É aí que tá, porque assim, parece que o Santos tá brigando pelo Guardiola. Não, pelo Mourinho. Que saiu da Roma. Não, mas é o Mourinho, eu não posso ficar assim, esse cara, pelo amor de Deus, senão não... Gente, com todo respeito, entrar em uma briga, correr o risco de um processo na FIFA... Que pode chegar a 15 milhões de reais. Carille, que fez um trabalho na vida, porque o trabalho dele foi em 2017, pegando sequência do Corinthians com mérito, belíssimo trabalho, campeão paulista brasileiro pelo Corinthians. Só. E a primeira passagem dele no Santos foi ruim, não foi boa, foi ruim. Ah, mas o Santos, não interessa. Se todo mundo deu errado no Santos, também por culpa, e não dá para apresentar o trabalho dos caras. Então o que me chama a atenção será que era só o Carille ou o Carpini que se tinha no mercado hoje para o Santos tentar contratar? O Vevarin Nagasaki entrou na FIFA com uma representação contra o Santos, o Carille e os auxiliares dele por conta de rompimento do contrato. Alguém pode dizer, mas o Santos não tem nada a ver com isso. Quem rompeu foi o jogador. Não, desde 2001... Treinador. O treinador. Desde 2001 existe uma determinação na FIFA dizendo que quem acolhe o jogador também é parte do processo. Entendeu? Então, o Carille sai do Vevarin sem pagar a multa, ele, os auxiliares, ele vai para o Santos, então ele, os auxiliares e o Santos são objetos de ação do clube japonês contra o Santos na FIFA. O Santos diz que está bem coberto nessa história, porque o contrato dele ia até 31 de dezembro e ele foi anunciado em janeiro. Mas é público e notório que ele já estava trabalhando no Santos, tanto é que ele ajudou na montagem do time. Claro. Tá, mas ele não estava registrado. Não, aí não estava registrado, Mas vai estrear agora, né? Aí já acabou, vai né? estrear sábado, porque ele foi anunciado agora em janeiro. Os japoneses dizem que que o contrato dele era renovado automaticamente, mas pera um pouquinho. Até a página 9, né? Eu tenho um contrato que vai se renovar automaticamente, mas no momento que vai ter a renovação automática, você tem que conversar com as partes. Aí, beleza? Seguimos. Então, vamos em frente. Não, outra coisa. Alguém tem que assinar, né? Exatamente. Para você... Lê aí, Flavinho. Rapidinho. Olha, só para explicar. Isso aí chama-se aditivo, né? E todo aditivo, ele passa por um crivo de um registro de uma assinatura. Aditivo por da gasolina. Se o Carille assinou o chamado aditivo, aí ele fez besteira. Facicari, o que está escrito, por favor. Bom... Se você for chutar, fala, porque eu leio japonês. Já estive no Japão muitas vezes. O Vevarin Nagasaki tomou a decisão de ir à FIFA contra o profissional Fábio Carille, o Santos Futebol Clube. Foi bem. No começo ele ouviu o Não, essa é a manchete. Mas o que está escrito? Essa é a manchete. 20 de dezembro de 2023 até o presente é o Vevarin Nagasaki falando. É a quarta vez, tá, Michelete? Eles estão sacaneando. Temos buscado uma solução amigável, pedindo ao Santos, ao treinador Carille e aos treinadores, aos auxiliares, né, que prossigam com o procedimento formal do nosso contrato. Mesmo após a liberação do nosso clube no sábado, dia 13 de janeiro, pedimos ao Santos uma resposta sincera e uma solução amigável, mas ainda não há resposta clara em nenhuma carta oficial. Portanto, decidimos que é impossível resolvê-las pelas partes envolvidas e decidimos oficialmente recorrer à FIFA para o futuro do Vevarin Nagasaki e do mundo do futebol japonês. Você viu que está dizendo que esperava uma resposta sincera do Santos, tal. Eu vou dizer o que eu penso sobre isso, tá? O Santos confiou no empresário do... Que é o Pitombeiro. Do Carille. Deixa que praia, eu resolvo, eu negocio com os caras. É a mesma coisa que a gente falou do Corinthians agora. Olha, né? O Santos precisa ter um cara que fale em nome do Santos. Ninguém Galo. mais pode falar em nome do Santos. Quem tem que ver isso é o Galo. Então liga lá. Ele e o pro Marcelo Japão. Teixeira, que é o presidente. Você não sabe falar japonês, você não é obrigado. Ninguém precisa saber. Mas lá em Santos tem um monte de gente que fala japonês. No Japão mesmo, No deve Japão ter tem gente um que fala advogado português. que fala português, que assessora. Negocia e fala assim, olha, nós estamos atrás, tudo bem, só que tem uma multa. Só que é o seguinte, o Santos sabia dessa multa. O que eu ouvi o presidente falar numa das entrevistas é que, deixamos que o Pitombeira, né, que o empresário resolvesse isso. Isso está tudo resolvido. Ele falou no dia da eleição. Tem uma pergunta a ser E depois falou que iria resolver por bem, né? Mas essa é uma atitude muito juvenil.
juvenil, por mais que você confie, Facincani, no empresário, não pode. Isso tem que passar pelo clube. Uma pergunta. Alguém tem que ser responsável por isso dentro do clube. Claro. O Carille vale essa briga toda? É aí que tá, porque assim, parece que o Santos tá brigando pelo Guardiola. Não, pelo Mourinho. Que saiu da Roma. Não, mas é o Mourinho, eu não posso ficar sem esse cara, pelo amor de Deus, senão não... Gente, com todo respeito, entrar em uma briga, correr o risco de um processo na FIFA... Que pode chegar a 15 milhões de reais. Carille, que fez um trabalho na vida, porque o trabalho dele foi em 2017, pegando sequência do Corinthians com mérito, belíssimo trabalho, campeão paulista e brasileiro pelo Corinthians. Só. E a primeira passagem dele no Santos foi ruim, não foi boa, foi ruim. Ah, mas o Santos, não interessa. Se todo mundo deu errado no Santos, também por culpa, e não dá para apresentar o trabalho dos caras. Então, o que me chama a atenção é, será que era só o Carille ou o Carpini que se tinha no mercado hoje para o Santos tentar contratar? Será que Mas essa é uma boa pergunta, porque a resposta talvez seja... Porque o Santos montou um time, você pega a escalação que o Sormani deu agora, é decente. O Carille pode ter participação na montagem do time, claro. Mas será que esse time seria tão difícil de ser montado sem o Carille? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Porque, vamos lá, o Juliano estava sendo dispensado do Corinthians. Ele foi importante na montagem do Claro time. que foi, claro que foi. Mas será que outro técnico não teria a noção de que, pô, o Gil tá saindo do Corinthians, vou trazer pra cá o Juliano? Será que o cara Não só sei, foi pra isso a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele foi muito importante. Claro. Mas eu pergunto pra você, o Carille é melhor que o Nelsinho Batista? Ok, o Nelsinho foi o técnico do 7-1. Tá aí na praça. Tá no Japão. Voltou no Japão. Voltou no Japão. E teve uma carreira no Japão mais bem sucedida do que no Carille. Pô, Ele trabalhou na Série A. O Carille nunca trabalhou na Série A. O Nelsinho é rei no Japão. Exatamente. Ele é respeitadíssimo. Sim, lá. ficou lá 6 temporadas. Mas... Então eu te pergunto, o Carille é melhor que o Nelsinho? É a mesma coisa. Mas qual Carille? Eu devolvo a pergunta pra você. Mas alguém pode falar também, Sormani, mas qual o Nelsinho? Exato, não é. Entendeu? Então, você olha a carreira de um e de outro... Você concorda que São o Carille parou no se Corinthians, equivalem. né? Você concorda que o Corinthians, que o Carille parou no Corinthians? Agora, ele ganhou um negócio extraordinário. Ele ganhou um tri paulista, ele foi campeão brasileiro com um time que não foi o melhor time do Corinthians de todos os tempos. Eu tô falando de qualidade técnica. Claro que aquele time é melhor do que ele... Não, por isso que eu pontuei aquele ano. Mas depois disso, ele trabalhou onde e bem onde? Nenhum lugar. No Santos ele não foi legal. Não, no Atlético Paranaense péssimo. Idem. Lá, segunda divisão do Japão. Não consegue subir o time. 2 anos seguidos ele trabalhando lá e não conseguiu fazer o time subir. É isso, né? Então, o aproveitamento dele, eu já falei, tomou de 6 no campeonato. Passado. E eu já falei aqui, o aproveitamento do Carille em todos os times que ele trabalhou, à exceção do Corinthians, é de inferior a 50%. Um aproveitamento desse, inferior a 50% no Campeonato Paulista, é um risco e na Série B não sobe. Qual é o forte do Carille? Arrumar a casinha. Ele tomou de 6 no Japão? Tomou de 6. Na segunda divisão do Japão. Então, assim, não é possível o nome que o mercado... Não, Márcio, vai. Não, Gilson Cana, não. Tô dizendo... Isso é isso que o Caio Oliveira falou, é verdade. Depois do 7-1 ele não tem mais clima para trabalhar no Santos. Mas você falou o Nelsinho, mas há outros técnicos. Há outros treinadores. Não, você tem, por exemplo, você tinha o Márcio Zanardi, que já trabalhou no Santos. Se você for na linha do Carpini. Porque assim, exato, o Santos atacou um técnico jovem, um promissor. Então você vai pegar N trabalhos recentes na Série B com técnico jovem. O Léo Condé. E o Zanardi. Tinha o Eduardo Batista. Eventualmente. Uma parte, em cima disso, não vamos esquecer, o Santos tentou o Carpini. O Carpini preferiu ficar no Juventude. Então você vai aí pegar. vai pro São Paulo. Aí você pegar o Léo Condé, aí você vai atrás do Zanardi, porque são caras da mesma geração. Ah, mas o Carpini não. Marcelo Cabo. Não, você é louco. Não. Tô dando sugestão. Não, esse aí já é de velha guarda. Beber na sexta-feira? Não, esse é de velha. Eu tô dizendo desses caras novos, entendeu? Então, desculpa, assim, eu não vejo
tanta diferença. Não. Vai dormir. Vocês estão falando de nomes diferentes. Não, rapidinho aqui, senhor Mani. Não existe uma diferença tão grande assim, tão grande, entre o Zanardi e o Carpini. Uma Também pergunta. acho, eu ia falar isso. Vocês falaram do Eduardo Batista, né? Do Nelsinho. E o Eduardo? Tá no Novo Horizontino, Então, né? o Eduardo Batista não seria um... Exato. Porque o Eduardo vem fazendo uns trabalhos O interessantes Eduardo fez aí. 2 grandes Mas trabalhos. acontece que ele tem um Mirassol, contrato Novo com Horizontino. o Novo Horizontino. Para romper esse contrato, o Santos teria que pagar. Tem técnico, o Santos não precisaria Mas será pagar que é nada. mais do que essa grana que o Santos ainda não pagou para ter o Carille? Então, mas para você tirar o Carille Eduardo... também vai Sabe precisar. o que Alguém vai vai precisar acontecer nessa gastar. história toda? Santos Essa vai acabar história toda é o pagando. seguinte: o clube japonês foi a FIFA. Aí a FIFA vai julgar. Vai julgar e o Santos vai recorrer. Vai recorrer, depois ele pode ir ao TAS. E aí Quando veio- tudo isso for resolvido, Juros. quando tudo isso for resolvido, provavelmente Marcelo Teixeira não é mais o presidente do Santos. E o Carille não é mais técnico. E essa Ele não é mais. puxa fica pra quem? Vai ficar para quem assumir.